Olá, Olá, Oi, boa noite, Éder, Fabiana, tudo bem? tudo bem? Boa noite. boa Boa tarde aí noite. para você. Exato, eu ia dizer para vocês, é uma boa noite um pouco mais tarde, né? São 5 horas ou 4 de diferença aí de Barcelona? Agora são 5. 5 5. horas. Uhum. Eu sei que eu tinha 4 horas na cabeça, porque até no passado eu morava em Portugal. Então eu sei que ainda tinha uma diferença, e daí eu tava com essa ideia mesmo. Tá finalizando o verão por aí, né? Exatamente. Mas tá calor ainda, tá bem calor ainda. Ai, coisa boa. Nossa, eu agora estou aqui no sul do Brasil, então está fazendo bastante frio aqui ainda. Aqui o verão ainda vai demorar um pouco para terminar, vai acabar só para final de setembro, mesmo que começa a dar uma refrescada. Sim, que bom, né? Porque depois também o frio é bastante frio, né? Não sei de que região vocês são aqui do Brasil, Éder e Fabiano. São Paulo. De São São Paulo. Paulo. Ah, sim, porque daí dependendo aí já faz mais frio que em São Paulo no inverno, né? É, você acaba acostumando, né? A gente já mora aqui há 3 anos e meio, já acostumou. Já não faz muito frio aqui em Barcelona, não. Sim, Neve, essas coisas não tem. Mas sim, faz mais frio que em São Paulo, sim. Mas já sim. acostumou, já. Já acostumou, já, é isso aí. Tava, assim, fazendo uma introdução. Normalmente eu até tinha explicado para vocês, as nossas lives são às 20 horas, mas a gente super entende que para vocês fica tarde aí também, né? E na verdade, mas como fica salvo também no IGTV, então depois, né, caso os nossos seguidores aí não conseguir, eles conseguem assistir depois também, né? Então Legal. é bem tranquilo isso aí. Bom, para iniciar, então, primeiro eu gostaria de agradecer vocês, né, por terem feito o convite. Na verdade, eu conheci um pouco sobre o trabalho de vocês na matéria do Estadão, né, em que falavam de diversos guias, inclusive nós conversamos já com alguns, a Clarissa da Ondeando por Londres, e 2 semanas atrás nós tivemos passeando por São Paulo também. Então nós tivemos conversas super legais assim, e para finalizar essa nossa série que a gente chamou de série de lives turismo reinventado, né? Porque o objetivo era justamente conversar com pessoas que assim como todos da área do turismo foram afetadas, né? Mas que acabaram aí tendo alternativas para tentar pelo menos amenizar essa situação, né? E foi justamente, eu acho que com a ideia dos tours virtuais que vocês tiveram, que nós então fizemos esse convite para entender um pouco também, saber um pouco da história de vocês, né? Porque a gente acredita que nesse momento é importante a gente ver, ter referências também, né? E ver como as pessoas talvez chegaram nas ideias para que a gente possa também aí ter que reinventar, porque na verdade todo mundo teve que se reinventar nesse momento, né? E Claro. nós também aqui da Turismo Mais Digital, eu sempre brinco, assim, porque assim, se a gente for analisar uma coisa um pouco triste, mas também não dá para levar tudo para esse lado, mas a gente sempre brinca aqui que nós nascemos junto com a pandemia, então foi um momento assim difícil também, né? Mas eu acho que o que vale mesmo é a gente não parar, né? E ter sempre aí ideias e tal. E daí eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, como é que é a história de vocês, aqui um pouco entender como vocês chegaram aí até Barcelona, né? Porque vocês têm uma história, acho que bem legal, pela questão que vocês já deram uma volta ao mundo, pelo que eu li, né? Então eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente. Bom, como você mesmo falou, né, essa história começou lá em 2008, né, quando eu e a Fabiana decidimos, a gente morava no Brasil, morava em São Paulo, como eu falei já, e eu e ela decidimos largar tudo para dar uma volta ao mundo, né. Então eu pedi demissão do meu emprego, ela pediu demissão do emprego dela, nós dois somos engenheiros de formação, né, e Sim, trabalhávamos como engenheiros. E aí pedimos demissão e ficamos 1 ano e meio viajando. A gente começou a viagem em 2008, no meio de 2008 e acabou no final de 2009. Depois que a gente acabou essa viagem, a gente voltou para o Brasil, né?
voltou a trabalhar com a nossa profissão, mas a gente criou um blog de viagem, né, que é o Quatro Cantos do Mundo, que existe até hoje. Uhum. Então, foi daí que nasceu o blog, e essa paixão por viajar já existia, né? Sim. Presente em nós dois. A gente teve 3 filhos, aí no Brasil ainda, mas a gente sempre teve o desejo de morar fora do país, né? E aí surgiu Barcelona, a gente finalmente decidiu que era momento, depois de ter nascido nossos 3 filhos, de morar fora do país. E aí a gente tinha algumas hipóteses, algumas alternativas, né? A primeira alternativa era mudar para a Austrália, esse era nosso desejo inicial, mas era muito complicada a questão do visto e tal, e aí a gente resolveu vir para a Europa pela questão que a gente tem o passaporte europeu, né? Ah, sim, daí facilita, né? A entrada. Facilita bastante, muito. Sim. Então, dentro da Europa, quais os países que a gente poderia vir morar, né? Essa foi a nossa análise. A gente decidiu para morar em um país em que a gente já falasse o idioma. Seria Portugal, como você já morou, Uhum. Espanha, onde a gente vive, ou Inglaterra, que na época ainda era parte da União Europeia, né? Sim. E aí acabou optando pela Espanha e por Barcelona. A gente já conhecia a Espanha, né? Da viagem que a gente tinha feito de volta ao mundo. A gente ficou 40 dias aqui na Espanha, na viagem de volta ao mundo. Fizemos o caminho de Santiago também. Então a gente acabou optando por Barcelona, veio para cá, mas tudo isso ainda trabalhando com as nossas profissões de origem, né? Depois que a gente mudou para cá, eu comecei a trabalhar como engenheiro também. Só que aí começou a surgir algumas oportunidades de uma amiga minha que também é guia de turismo em Madrid, e ela começou na verdade, ela começou a pedir para eu fazer um favor para ela, né? Que era guiar os clientes dela aqui em Barcelona. Sim. E aí começou como uma brincadeira, né? Comecei a guiar as pessoas aqui e tal. A coisa foi tomando. Os amigos, a família que vinha. A coisa foi tomando gosto pela coisa e acabou virando profissão. Sim, e daí você acabou, Éder, conseguindo juntar as duas coisas, que era um hobby, uma coisa que vocês gostavam, né? E acabou virando profissão também, né? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí faz 3 anos já que eu sou guia de turismo aqui em Barcelona. E como você mesmo falou no começo, estava tudo bem até chegar o coronavírus, né? Aí chegou o coronavírus. Que nem nos piores cenários, né? Porque a gente, assim, até imagina alguns cenários, né? Para ver como que a gente, enfim, vai levar os nossos negócios, mas eu acho que nem num pior cenário a gente poderia imaginar uma pandemia nesse momento, né? O pior cenário, para mim, pelo menos, é a questão do câmbio, né? Que o câmbio acaba prejudicando a vinda de brasileiros para o exterior. Mas não é uma coisa que de repente, que está num determinado nível e cai a zero, né? Que foi o que aconteceu com o coronavírus, mas foi isso. É mais ou menos essa a história de mudança do Brasil para Barcelona e de mudança de profissão também, né? Porque eu acabei mudando de profissão aqui. E foi uma mudança bem complexa, porque foi de uma área de exatas para humanas, né? Então foi uma super mudança que vocês fizeram. Exatamente. Se bem que eu sou engenheiro de formação, a Fabiana também, mas eu sempre trabalhei no Brasil e aqui em Barcelona também, quando eu trabalhava nessa área, eu trabalhava com vendas, né? Na área comercial. Então já tinha uma questão de ter um contato com as pessoas, de ter essa questão de conversar. Essa questão da comunicação, né? Já era mais... Já era presente já. Exatamente. Acaba sendo importante também, né? E, Éder, eu vi que vocês oferecem os tours normais, né? Vamos falar aí um pouquinho antes, talvez, da pandemia, para depois entender como vocês chegaram nessa ideia. E vocês não recebem só brasileiros, aí vocês recebem outros turistas de outros lugares também, né? Então, o foco maior são nos brasileiros, né? Até pelo idioma. Mas agora, como você falou, a gente tem que se reinventar, né? Então a gente se reinventou com o tour virtual e eu também estou dando foco agora também a outros idiomas que eu falo, que é o inglês e o espanhol, né?
Então, Sim, a porque gente daí também acaba faz... tendo mais oportunidades também, né? Exatamente. A gente acaba fazendo os tours também em inglês e espanhol. Sim, bacana. E indo aí, então agora, assim, chegando um pouco assim, qual foi a primeira sensação que vocês tiveram, assim, quando tudo começou, assim, né? Qual foi o primeiro sentimento, assim, de vocês? Acho que a Fabiana pode responder essa. A gente achou que ia ser algo passageiro, né? Mais Porque rápido, né? mais rápido, a escola dispensou por 15 dias As crianças, as né? crianças, né? Então a gente achou assim, no máximo em um mês tudo volta ao normal, né? Essa era a expectativa inicial. Sim, E aí a gente foi vendo que foi postergando, e a gente falou, não vai ser só um mês, né? Não sabemos quanto tempo vamos ficar nessa situação, né? Mas eu sempre falava para o Éder, né? Acho que o mais importante era que todo mundo estava com saúde, as exatamente. pessoas mais próximas, os nossos amigos aqui na Espanha, o pessoal no Brasil também, os amigos, familiares, estava todo mundo com saúde, então eu falei, isso era o mais importante, e o resto depois a gente corria atrás e pensava no que ia fazer. Sim, eu acho que isso foi a primeira, assim, por mais que, né, eu acho que todo mundo teve esse sentimento, porque na verdade aí se a gente analisar os últimos 100 anos, não aconteceu nada parecido, né? Então a gente também não tinha referência, né, de como, enfim, levar essa questão toda, né? Então, E outra coisa também, assim, na minha opinião, que houveram outras epidemias que ficaram restritas aos seus países de origem, né? Então teve a gripe sim, aviária, que E a não gripe foi, a gripe espanhola, espanhola, exatamente. mas mais recentemente a gripe aviária ela ficou restrita à Ásia, né? Não se Sim, espalhou pelo mundo inteiro. Então a gente achou que ia ser a mesma coisa. Foi uma coisa lá da Ásia e não vai afetar a gente aqui. E não foi sim. bem isso que aconteceu. Exatamente. Então eu acho que isso foi, na verdade, um sentimento de todos, assim, inicial, né? De pensar realmente aqui no Brasil. Eu já estava aqui no Brasil quando começou e também foi esse sentimento, né? E na verdade hoje a gente está em setembro e ainda assim continua, né? O aumento e tudo. Mas, enfim, assim, né? Eu acho que esse início é difícil para todo mundo, né? E como é que vocês depois, assim, que viram que talvez demoraria um pouco mais, né, do que esse um mês, como é que vocês chegaram daí para a questão dos tours virtuais? Então, foi exatamente isso que eu tinha te falado, né? Como o volume de trabalho caiu de repente para zero, o que a gente pensou foi exatamente isso, né? Se as pessoas não podem vir para cá, a gente tem que levar Barcelona para o lugar que as pessoas estão, né? Aquele ditado, né? Se o Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, é Exato. isso que a gente pensou. Só que, do mesmo jeito que a gente pensou isso, a gente não tinha a mínima ideia de como fazer o tour virtual, né? E aí foi um trabalho de reinvenção própria e de também pesquisa para aprender algo novo, né? Algo que a Claro. gente não conhecia. testamos algumas plataformas. Então a gente começou a buscar, a princípio a ideia que eu tinha tido como leigo nesse assunto era com um celular ou com uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora, sair pela cidade filmando e falando. Sim. Aí depois de pesquisar algum tempo eu vi que existiam plataformas já para isso, né, dedicadas para esse tipo de tour virtual. Aí eu pesquisei algumas plataformas e acabei elegendo uma delas. E aí, depois que eu elegi essa plataforma, aí tive que aprender a usar o funcionamento dessa plataforma. Aí, usar todo o conhecimento que eu tinha de uma forma mais formal, né? Porque um tour virtual ele é mais formal. Ele é como se fosse um audioguia, né? Sim. É como se fosse um Sim. audioguia de um museu. Ele não é aquela conversa em que você fala e o seu cliente responde e Aquela interage com troca, perguntas. né? Não tem aquela troca. Então é uma coisa mais formal. E aí eu tive que adaptar todo o conhecimento que eu tinha
para essa linguagem mais formal, essa linguagem mais de audioguia que eu digo, né? Uhum. Aí eu aprendi a mexer na ferramenta, aí tive que gravar todos os áudios, né? Por exemplo, eu tenho 2 tours virtuais hoje em funcionamento, que é o da Sagrada Família, que foi o primeiro, Foi que é o, inicial, né, que vocês começaram a isso, trabalhar. que é o ponto turístico mais visitado de Barcelona, e eu já fiz um segundo, que é o do Parque Güell, que é o segundo ponto turístico mais visitado de Barcelona. Então tem alguns áudios, por mais que eu fale quebrado, tem alguns áudios que são áudios longos, né, de 3 minutos, 4 minutos. O áudio total lá da Sagrada Família são 26 minutos, né, mas não de uma vez só. Mas mesmo falar 4 minutos sem parar e sem gaguejar e sem, como se fosse um audioguia, não é uma coisa que eu estava acostumado a fazer. Claro, Então, sim, já é mais complicado. deu um trabalhinho, mas é questão de força de vontade e persistir na coisa, né? E aí, no final, saiu. Adaptação, né? Adaptação de uma nova Exatamente. forma de trabalhar, né? Exatamente. Exatamente. Então, só para a gente entender, você, Éder, então é feito a gravação e junto vem o áudio, isso? É dessa forma que funciona? São imagens, é um programa que eu uso que tem imagens 360 graus dos lugares. Uhum. E aí nessas imagens eu acrescento a gravação da minha voz contando a história do lugar. Sim. E aí tem também a possibilidade que eu usei, que é dar zoom nas imagens. Então, por exemplo, a imagem da Sagrada Família, que é uma igreja, uma fachada. Essa fachada da Sagrada Família tem várias esculturas que com essa imagem você não consegue ver. Então eu coloco alguns pontos de interesse que a pessoa clica e abre uma imagem maior daquela escultura. E a hora que abre uma imagem maior daquela escultura, conta a história daquela escultura. Tem um audioguia só daquela escultura. Porque daí consegue ver detalhes que essa questão, né, das esculturas a gente não consegue nem estando lá, né? Ver os detalhes. Assim, né? Então, já aí, por mais que seja um tour virtual, mas acaba entregando algo mais também, né? Que é alguma coisa que a gente não consegue nem ter lá, né? No próprio destino. E aí eu tive que dosar bem essa questão do tempo, né? Para não deixar muito longo, né? Não deixar um tour muito longo, que seria monótono, e nem um tour muito curto que entregasse pouca informação. Então, fiquei no meio termo aí. Teve gente que falou, não, mas podia ter mais alguma coisa história. Eu falei, podia. Tem gente que falou, não, já é muito longo, já ficou um pouco cansativo. De cada pessoa. Né? De cada pessoa, claro. E chegar no meio termo disso também não é fácil, né? Claro, e também porque você fazer um tour presencial de 2, 3, até 4 horas é uma coisa. E fazer um tour virtual que a pessoa não tem interação com você é outra coisa. Então tem que ser um tour mais curto, né? Claro. Mas em média, assim, como eu te falei, o da Sagrada Família tem 26 minutos de audioguia, e você acaba fazendo o tour todo, dependendo de cada pessoa, mas em 45 minutos, 1 hora no máximo. A pessoa está perguntando qual plataforma. Isso, qual a plataforma que é usada. Então, a plataforma é uma plataforma do próprio Google, né? Chama PolyGoogle, P-O-L-Y, Google, que é uma plataforma do próprio Google que eles disponibilizam, mas essa foi a plataforma que eu usei, né? Existem outras que estão aí e agora provavelmente surgiram muitas outras ainda, né? Depois dessa necessidade aí que teve, né? Tem uma outra bem interessante também, só que ela ainda está numa fase inicial, então está tendo muitos problemas, mas também é uma plataforma muito interessante, que é a 360 Stories, né? 360 Stories é uma outra plataforma que você pode fazer tour virtual. Como a Fabiana falou, eles ainda estão começando, acho que eles começaram na pandemia, então eles têm algumas coisas ainda para ajustar, mas é uma plataforma também que é interessante. É bem parecida com a plataforma do Google, e é interessante também. Mas elas são bem interativas, isso que é legal. Dá para você fazer um trabalho bem legal, não só quem é guia, mas
Por exemplo, uma pessoa que faz uma viagem e quer mostrar o que ele aprendeu nessa viagem para os amigos. Dá para fazer também, Que legal, bastante entendeu? legal. Assim, até para usar agora que vocês falaram isso, até daqui a um pouco mesmo viagens corporativas, né? Que sejam, enfim, que vai por algum motivo especial, depois tem que compartilhar com a equipe, alguma coisa assim, também Uhum. é possível usar, né, essa Uhum. plataforma, né? Muito O legal é que interessante. você, como são fotos 360 graus, parece que você está dentro Do do lugar. lugar, né? Não é uma Sim, coisa estática, é uma coisa móvel, né? Então, sim, parece que você está realmente presente no local. eu fiz um tour virtual em a Roma, né? Então foi bem legal também. Tinha uns vídeos também 360 graus, assim, e dá. Eu achei muito informativo, assim, e depois, digamos, da pandemia, eu acho que seria um produto bem legal para se trabalhar como um pré-embarque, sabe? Sim. Por mais que depois até isso eu vou é uma pergunta minha, já aproveito para fazer para vocês. Vocês acreditam que esses tours virtuais vão continuar depois, assim, o pós-pandemia? Não sei qual é o sentimento de vocês em relação a isso. Sim, eu acho que vão continuar. No meu caso, o meu pensamento é mais ou menos esse. Por exemplo, eu tenho o tour da Sagrada Família e o tour do Parque Güell. E nos tours que eu faço presencialmente, eu às vezes levo as pessoas no Parque Güell ou na Sagrada Família quando eles me pedem, mas os tours mais gerais não passam nesses lugares, né? Então seria uma opção para a pessoa. Ela pode ir lá sozinha, comprar o tour virtual e escutar e ver toda a história da igreja sem a minha presença, se ela quiser. Só. Obviamente, se ela quiser, eu vou levar ela lá, né? Sim. Mas é uma Mas tem opção essa da pessoa. alternativa, né? Exatamente. Eu não sei ainda que dia que eu posso ir lá, não sei, não estou programada, então não posso te dar uma data. Vou comprar o tour virtual e vou sozinho. É uma alternativa, entendeu? Sim. E aí também tem um outro nicho de mercado que são as pessoas, tem muita gente idosa ou que tem algum problema de saúde que não pode viajar. Então, assim, a gente teve muito feedback desses, né? De pessoas que falaram assim, eu nunca vou poder ver a Sagrada Família pessoalmente. Então, vocês proporcionaram isso. Exatamente, Bom, isso foi, inclusive eu conversei com a Clarissa da Ondeando por Londres e ela também comentou que é como se tivesse formado um novo nicho, né, que atenderia essas pessoas, assim, pessoas que têm ou problemas de saúde ou problemas de locomoção, né, daqui um pouco a questão da idade que realmente não tem mais condições de ir até o destino, mas existe essa forma de viajar, né, que não deixa de ser uma forma, né? Então, e eu acredito que, ainda eu inclusive, diria que teria um terceiro nicho ainda de mercado, que é o que eu falei da questão financeira, né? Porque cada vez mais o câmbio está desfavorável ao real, ao brasileiro. exatamente. Então a pessoa às vezes planejou durante 2 anos vir para Barcelona para conhecer a Sagrada Família e acabou não conseguindo por causa do câmbio. Então não precisa deixar de conhecer. Um dia ela pode vir presencialmente, mas ela pode conhecer todos os detalhes da Sagrada Família sem sair de casa, né? E a outra coisa que eu queria citar, que eu acho que é interessante, tem alguns tours virtuais que eles são com hora, são online, são com hora marcada e dia marcado. O meu tour virtual, a pessoa pode comprar e ver o horário que ela achar melhor. Sim, Ela não claro. precisa ter um horário agendado, ó, tal dia você entra na internet que você vai acompanhar o tour virtual, não. Ela compra o tour e aí o dia que ela tiver disponibilidade de tempo, ela acaba assistindo o tour Sim, com a família ou com os amigos, né? Não precisa sim, assistir tudo de uma vez, pode parar e continuar num outro momento. sim. Isso também pela questão do fuso, né? Eu falava para o Éder no início. É melhor a gente criar algum tour que você não precisa estar disponível no horário que a pessoa precisa, né? Porque geralmente as pessoas preferem fazer o tour à noite. E com fuso de 5 horas, eu falei, vai ficar inviável. Então, por isso também a gente pensou nessa plataforma para a pessoa poder acessar o tour a hora que ela quisesse, de madrugada, de manhã, à noite. A pessoa está Sim, perguntando
das fotos, né? Então, na plataforma que eu usei, as imagens 360 graus, você pode utilizar a imagem que o próprio Google oferece para você, ou você pode ter suas fotos 360 graus e fazer o upload, tá? E as imagens do zoom, que eu falei, né, do zoom da fachada da igreja, por exemplo, essas imagens têm que ser suas. Ou seja, você tem que fazer o upload da imagem. O Google não te oferece uma imagem. Você que tem que fazer o upload da imagem, tá? E a outra pergunta que o pessoal está fazendo aí, se o tour é ao vivo. Não, não é ao vivo. Então, ele pode ser feito a hora que você bem entender. E ele é gravado com a minha voz, como se fosse um audioguia de um museu. Então, você vai ouvir toda a explicação da igreja ou do parque, do que seja, de uma gravação. Tá bom? Sim, isso acho que foram as perguntas mesmo, era em relação às fotos, são de sua autoria, então o Éder já falou, né, que tem, as fotos o Google também disponibiliza algumas, ou as fotos têm que ser de autoria de vocês? As fotos 360 graus podem ser suas ou do Google. Agora, as fotos dos detalhes da fachada da igreja, por exemplo, tem que ser sua. Eles não disponibilizam. Sim. Eu achei muito interessante essa questão de poder assistir, né? Como se é a mesma flexibilização do curso online, né? Porque todos os tours que eu tinha visto até então eram com horário marcado, né? Então é um diferencial bem legal e que pode até chamar mais pessoas, realmente, porque às vezes, por mais que estejamos mais em casa, também todos, né, ainda têm seus afazeres, enfim, né? Então é bem bacana isso. Eu costumo fazer a comparação que é você juntar as pessoas para um jogo de futebol. É difícil. Juntar 10 pessoas, 15 pessoas para ir todo mundo no mesmo horário na quadra para jogar futebol. É super difícil. Sempre falta um, né? Então eu falei, vou fazer alguma coisa que as pessoas possam fazer à sua livre disposição. Ou seja, eu quero fazer durante o meu horário de almoço. Eu quero fazer no fim de semana. Faz durante o fim de semana. E a questão que a Fabiana falou também do fuso, né? Hoje a gente está fazendo às 6 horas da tarde, que não é um horário que vocês fazem no Brasil, mas está fazendo porque temos que estar os dois aqui ao mesmo tempo. Mas o tour não. O tour, por exemplo, eu não preciso estar aqui às 11 horas ou à meia-noite para apresentar a Sagrada Família para vocês. Eu vou dormir e vocês continuam fazendo o tour aí do horário que vocês quiserem. Sim. Isso até é uma questão muito legal que a gente fala até a nível... A gente usa muito um termo, não só no marketing, mas em vendas em si, que é escalonar o negócio, né? Que é justamente poder vender, enfim, e não necessariamente a gente está colocando a mão na massa ali toda hora, né? Então, isso é importante para justamente ter essa flexibilidade daqui um pouco, justamente para continuar com os tours virtuais depois da pandemia, né, Éder? Então, é bem bacana isso, exatamente. Deixa eu ver que tem... Pode falar. Outra coisa que eu posso compartilhar também, que depois que a gente terminou o tour, nós fomos decidir onde comercializar, né? E fomos ver as plataformas disponíveis, acabamos escolhendo o Hotmart, e aí foi outro desafio, porque como não existia esse tipo de infoproduto, ele não é um e-book, ele não é um curso online. E então a gente teve dificuldades para poder ser aprovado, para poder classificar o produto dentro de um hall de produtos que eles têm, que não existe, na verdade. Ou não existia. Não existia. Então, a gente teve essa dificuldade também. Como classificar esse produto dentro do hall de produtos que eles disponibilizam lá para você vender? Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Pronto, agora provavelmente eles já têm, né? Porque realmente nós temos um curso online de marketing digital para negócios turísticos, né? E nós utilizamos o Hotmart também, mas daí claro que é mais fácil porque, né? É um curso. Exatamente, é um curso ou qualquer e-book, aí é muito mais fácil de fazer esse processo do que aí um produto que não é nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro, exatamente. Mas muito bacana. A gente sempre acaba aprendendo, né, com tudo isso, mas às vezes também é um pouco difícil assim, né?
porque é tudo muito novo, ainda mais quando a gente já vinha aí com trabalho, né? E com um trabalho que estava dando certo, então ter que se adequar a tudo isso. Mas eu sempre sou da ideia de que a gente sempre aprende alguma coisa, né? E até mesmo algum aprendizado que a gente possa levar depois para quando continuarem, né? Aí os tours virtuais, alguma coisa que a gente pode adaptar aí para talvez o turista ficar ainda mais feliz, né? Então, Com certeza. por mais que seja aí uma experiência que a gente não gostaria ninguém de passar, a gente acaba aprendendo com tudo isso, né? Na verdade, muitas das inovações que surgiram no mundo surgiram das dificuldades, né? Então, Exatamente. tem que se virar e correr atrás para fazer a coisa acontecer, não tem jeito. Exatamente, não, assim, muitas coisas mudam, né, quando esse tipo de coisa acontece, inclusive tendência de consumo, né? Então, e quando a gente fala aí em marketing, isso é uma coisa, porque também de um mês para o outro mudou a forma que as pessoas consumiam as coisas e a gente teve que estar atento a isso, né? E mesmo assim, a questão das redes sociais, as publicações, como no início da pandemia teve tinha lives, né, para tudo que é tipo, gosto e números, enfim. Então, as redes sociais também se modificaram com tudo isso, né? Só que hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, né? E a gente muitas vezes está no meio aí de um monte de informação sem saber né? Tudo sem saber o direito para onde ir, o que fazer e tal, né? Por isso que a gente acha importante também essa troca e saber de pessoas, né? De como foi aí para vocês tudo isso, o que vocês fizeram também. E como vocês comentaram que vocês têm filhos, então já é um pouco mais, né? Essa questão difícil assim de lidar, né? Uma coisa é quando a gente está assim sozinho e não tem ninguém que dependa da gente, né? Agora, quando já tem uma família, também é uma coisa completamente diferente. Então, são experiências que vale a pena ser compartilhadas, né? Justamente para a gente aprender juntos, né? Com certeza. Falando um pouco da nossa experiência com as crianças, o começo foi bem difícil, porque como tudo que é novo, você tem que aprender, né? Mas depois a gente criou uma rotina, que eu acho que é a palavra-chave para quem tem filho, né? Criou uma rotina aqui em casa. Eles não iam para a escola, obviamente, mas eles acordavam, tomavam café da manhã e iam estudar, como se estivessem na escola. Então a gente criou uma rotina para os três. Os nossos filhos têm 8, 6 e 4 anos. Então a gente criou uma rotina para os três, mesmo para de 4 anos que ainda não sabe ler e escrever, né? Sim. O de 6 anos ele também não tinha sido alfabetizado ainda e eu que acabei alfabetizando ele. Então hoje ele sabe ler e escrever e aprendeu comigo. Foi eu que fiz ele aprender a ler e escrever. E aí a gente fez essa rotina de estudo como se ele estivesse na escola, parava para almoçar, né? Aí à tarde tinha um pouco um descanso, um break, e depois eles voltavam para estudar um pouco mais. E a sorte que a gente teve também é que aqui a gente não podia sair na rua durante um bom tempo, a gente ficou sem poder sair na rua, em lockdown aqui na Espanha. A sorte é que a gente tem no terraço do prédio, tem uma área livre que o pessoal usava e ainda usa, né, para pendurar a roupa, para secar. No último andar do prédio. Lá no terraço, no teto, né, do prédio. Sim. E aí, no final da tarde, a gente ia para lá, para eles poderem ficar um pouco ao ar livre, né, brincar e se movimentar um pouco, a gente ia para lá para poder fazer. Então, a gente criou essa rotina, né? Outra coisa que a gente introduziu na rotina deles foi a questão dos filmes, né? Filmes educativos. Eles tinham, durante uma vez por semana, eles assistiam um filme educativo, um filme apropriado para a idade. E aí a gente envolveu eles nas tarefas domésticas. Então, desde que começou a quarentena, tem um calendário na geladeira. Como nós temos 3 filhos, né? A louça do almoço, um lava, um seca e um folga. E aí eles vão fazendo um rodízio dessas tarefas. Sim, então, todo dia tem um cara, hoje é meu dia de folga, tô livre hoje eu não vou fazer nada.
Então a gente acabou envolvendo as crianças nessas tarefas para eles se sentirem parte integrante do dia a dia da família. Claro, E aí claro. e foi aí que a coisa deslanchou e melhorou. Então melhorou o relacionamento, comportamento e a coisa ficou mais tranquila. Que legal. Mas Isso tudo foi sim, eu acho que no início deve ter sido muito difícil, assim, até adaptar, né, novamente a essa nova rotina, né, que na verdade fomos forçados, né, mas enfim. Então, é adaptação no profissional, no familiar, né? Então, foram necessárias muitas adaptações, né? E eu até tinha uma pergunta, a questão do blog, né? Que vocês começaram a montar um blog lá quando vocês fizeram a volta ao mundo, né? Que foi a primeira viagem, né? Que vocês fizeram. E daí vocês iniciaram a questão do blog mesmo para compartilhar experiências de vocês, assim. sim, na verdade, o blog ele começou depois que a gente voltou da volta ao mundo. Não foi a primeira viagem, a gente tinha feito já outras viagens juntos, né? Mas viagens de férias, de máximo 30 dias. Essa foi a primeira viagem longa, de 1 ano e meio, e quando a gente voltou é que surgiu o blog. Na verdade, o blog surgiu por um acaso, né? Tem um casal de amigos nossos, que inclusive morava em Barcelona nessa época, né? Eles vieram estudar aqui em Barcelona. E aí, quando eles voltaram para o Brasil, antes deles voltarem para o Brasil, a gente viajou junto, né, Nos encontramos na Turquia. pela Turquia, a gente viajou junto com eles pela Turquia. Aí eles voltaram para o Brasil e a gente continuou a viagem de volta ao mundo. E eles também gostavam muito de viajar. E eles falaram assim, ó, quando a gente voltar para o Brasil, a gente vai montar um encontro para reunir viajantes que gostam de falar de viagem. Legal. Aí a gente continuou viajando, passou acho que uns 4 meses, a gente voltou para o Brasil. Eles já estavam lá uns 4 meses. Aí entramos em contato com eles, falando, e aí, como é que tá? Vocês já começaram o encontro dos viajantes aí? Tá tudo certo? Quando que é o próximo? A gente quer participar também. Ah, não, a gente voltou para a rotina, não começou, tal, tal, tal. Então, na verdade, o blog surgiu para divulgar esse encontro que a gente fazia. A gente fez durante uns 4, 5 anos. Mais até, né? Esse encontro, uma vez por mês lá em São Paulo, a gente reunia numa sala de um hotel alguém para falar de um destino turístico. Ai, que bacana! Aí a pessoa vinha, falava do destino que ela tinha ido, reunia as pessoas, no final fazia um happy hour, todo mundo ficava conversando de viagem. Então o blog, ele, na verdade, surgiu para divulgar esse encontro. E aí, para divulgar o encontro, a gente foi começando a gente gosta muito de viagem, de viajar, a gente começou a contar as histórias das nossas viagens, né? Muitas das voltas ao mundo, depois muitas das histórias de viagens com os nossos filhos, e aí foi indo e tá até hoje. Depois o blog que nasceu para ser do Encontro dos Viajantes, foi para contar as histórias das nossas viagens, hoje ele é plataforma para o meu trabalho, né? Então, para quem entra no Google e põe lá Guia Brasileiro em Barcelona, vai vir um link do meu blog, na verdade. Que legal. Tá bem ranqueado, então, no Google. Já se transformou em várias coisas o blog. Sim. Ele continua sendo um blog de viagens, mas tem também os meus serviços de guia estão sendo promovidos lá pelo blog também. Promovidos lá, sim. E vocês costumam, a questão do conteúdo, assim, vocês costumam a publicar com frequência? Vocês têm, assim, um calendário ou... Na verdade, eu tento publicar uma vez por semana no blog. Mas aí depende muito, por exemplo, agora além da pandemia, né, agora é férias escolares aqui na Espanha. Sim. Dia 14 de setembro eles vão voltar para a escola. Então... Vão voltar presenciais, nas férias, tem alguns momentos do ano que eu não consigo publicar, mas geralmente é uma vez por semana que eu publico alguma coisa no blog. Sim, porque o blog, assim, na verdade, antes aí do Instagram e até mesmo do Facebook, era muito comum os blogs de viagens, né? E hoje em dia a gente tem blogs, assim, que começaram há muitos anos, que são super famosos na área do turismo, né? E o blog turismo, assim, quando a gente fala em marketing digital, é algo que dá muito certo, assim, né?
Então, eu acredito que vocês também têm um resultado disso, né? Porque, na verdade, as pessoas, elas querem, quando elas estão na internet, enfim, elas querem, muitas vezes, solucionar algum problema, né? Então, ou seja, e a gente consegue solucionar isso contando as nossas experiências quando tivemos lá em determinados lugares. Isso é muito bacana, né? Sim, Vocês têm perfil no Instagram e no Facebook também, né? Que Sim. eu vi. sim. Uhum. E daí nas Sim, redes como o blog... sociais. Pode Oi, falar. desculpa, fala. Não, Não, fala desculpa você. eu. Não, pode falar, pode falar. Que como o blog tem mais de 10 anos, ele tem muito conteúdo. Sim, Então, são mais... Quantos posts? Não sei. Tem mais de 700 posts no... Mas aquilo nossa, que você falou é uma verdade. Você falou, a pessoa vai na internet para resolver um problema, né? Ou alguma dúvida, alguma coisa. uma dúvida, sim. E, e o blog, ele acabou tendo esse sucesso que ele tem também porque a gente viajou por lugares, eu não gosto muito dessa palavra, mas ela é muito usada, são lugares exóticos, né? Uhum. Como a gente viajou por muitos lugares exóticos, lugares diferentes, então ele é muito acessado por isso também, porque para esses lugares ditos exóticos tem menos informação na internet. Sim, Então acaba ranqueando o nosso blog entre os primeiros em alguns lugares que são pouco comuns, né? sim. Um exemplo, por exemplo, quando a gente foi para o Uzbequistão, que muita gente nem sabe que existe. Então, veio muita gente que queria ir para lá e não tinha a mínima ideia do que tinha que fazer, né? E aí entrava em contato pelo blog, conversava, perguntava do visto, da cultura, como é que não é. Então, realmente o blog... Eu gosto mais dos posts do blog que eu conto as histórias, né? Eu conto Uhum. histórias que aconteceram de viagem, histórias de viagem. Eu gosto mais desses posts, mas realmente os mais acessados são os que solucionam os problemas dos viajantes, sem Sim, dúvida sim. nenhuma. Não, isso a gente sabe até nas próprias redes sociais, é assim, né? Muitas vezes, porque a gente chama. O blog em si é uma estratégia que a gente chama de marketing de conteúdo, né? Então, que na verdade isso, para além de muitas vezes ajudar as pessoas, elas acabam conectando as pessoas, né? Então, é claro que daqui um pouco tem mais acesso àqueles textos que tem mais mesmo dizendo um passo a passo ou uma dica para entrar num país, enfim, né? Mas esses textos de histórias, eles acabam criando uma conexão mesmo, né? E o legal é que, assim, a gente está aí no mundo que a gente não consegue consumir toda a informação que é gerada, né? Todo o Sim, conteúdo que é gerado diariamente. Então, é nesse tipo de texto, assim, nesse formato que a gente acaba criando conexão, porque a gente tende a se conectar, e mesmo nas redes sociais, com aquelas pessoas que têm o mesmo perfil que a gente, talvez, né? O que a gente gostaria de ser, alguém que viaja muito e tal, né? Então, o blog é muito bacana por causa disso, justamente, né? Ainda mais quando a sim, gente fala de coisas de turismo, assim, né? Então, sim. realmente E é uma outro coisa que... Pode falar, Fábio. que todos falavam era assim, depois que vocês tiverem filhos, vocês vão parar de viajar, né? E não é isso que acontece. Sim, Tanto é que não. no ano passado a gente ficou 2 meses, né? Na Indonésia com eles. Ai, que legal. E aí a gente sempre continua viajando e lógico que de uma forma um pouco mais adaptada, né? Mas Diferente, né? não deixamos de acampar, não deixamos de fazer trilha, não deixamos de fazer as coisas que a gente gostava já antes. E outra coisa que eu gosto de viajar com as crianças também é que quando a gente fez a viagem de volta ao mundo, obviamente que a gente se surpreendeu com um monte de coisas, né? Um monte de costumes diferentes. E agora a gente ainda se surpreende com alguns, mas menos. E o legal é ver essa surpresa no rosto deles, né? Deles, sim. Ver coisas que eles nem sequer imaginavam que existia em outro lugar do mundo no rosto deles. Ou seja, eu já passei por isso e agora estou vendo, né, Neles, né? neles exatamente a mesma reação. Isso é bem legal. Sim.
eu sempre brinco aqui em casa porque, na verdade, nós somos do interior de uma cidade muito pequena, né? Então, na minha família, eu fui a primeira pessoa a viajar de avião com 19 anos. Foi quando eu fui fazer um intercâmbio na Alemanha. E daí o meu pai, esse ano eu consegui levar ele para andar de avião a primeira vez, né? E ele tem 66 anos. E daí os meus sobrinhos, eles têm 10 e 8 anos, eles foram a primeira vez andar de avião. Eu fico tão feliz, assim, né? Que as crianças acabam, a maioria, tendo uma oportunidade mais cedo de conhecer, assim, o mundo, né? E isso é muito bacana, porque por mais que eu tenha ido, assim, mas imagina, o meu pai foi viajar a primeira vez de avião com 66 anos, né? Então, essas coisas, assim, de poder realmente, eu acho que hoje em dia as crianças têm mais possibilidade, né? E eu acho que isso acaba construindo também adultos, talvez com a cabeça um pouco, né, mais aberta, assim, para as coisas, né? Essa questão cultural também, que a gente vê, assim, diferenças enormes, a gente consegue entender que isso não é ruim, que não é mal, apenas é uma cultura diferente, como a gente tem a nossa, e a gente pode viver todos bem, né? Sim, eu sempre falo para o Éder, né? Principalmente quando a gente foi para a Indonésia, né? Eu acho importante isso, você poder proporcionar isso para as crianças, para elas verem que a realidade delas também é muito diferente da de outras partes do mundo, né? Exatamente. Então, eles têm conforto, têm escola, têm casa, têm comida, para ver que também existem outras realidades no mundo que nem todas são iguais a deles, né? Com certeza. É muito bacana. Isso até foi uma das perguntas que mandaram para nós, colocaram, porque eu acredito que a pessoa entrou no perfil de vocês, como é viajar com as crianças, eles perguntaram. Então, tá aí respondido, né? Eu acho que é diferente, porque vocês conseguem justamente vivenciar coisas, observando como eles vivenciam tudo isso, né? Como eles sentem, né? Essas coisas, né? Na verdade, já é um costume da família, né? Viajar, eles já sabem que é um costume da família. Sim. Então, eles já interiorizaram isso. Inclusive agora, esses dias, a Fabiana estava vendo algumas passagens de avião aqui, dentro da Espanha mesmo, que estão muito baratas por causa da pandemia. Sim. E aí já começaram a falar para todos os amigos dele, não, nós vamos viajar de avião já, nós vamos viajar de avião. Ele falou, calma, que não tem nada certo, não. Sim, que bacana, isso é muito legal. E essa questão da retomada aí na Espanha do turismo, como é que tá? Assim, já se vê, talvez, claro que um pouco mais devagar, mas eu sei que eu analisei, vi que a Espanha em si, assim, porque acabo estudando um pouco para ver como os destinos se posicionaram, né, quando começou a pandemia. Então, eles trabalharam muito forte a questão do fique em casa, porque nós estaremos aqui quando tudo se normalizar, né? Então, eu achei que a Espanha em si, pelo menos da promoção turística, né? Não quer dizer que efetivamente aconteceu isso, mas em sua promoção turística trabalhou muito bem as suas mensagens aí durante as diferentes etapas da pandemia, né? E agora eles já começaram a trabalhar na questão de que volte, a Espanha está aqui, nós estamos, enfim, com todas aí as ações necessárias de segurança, né? E tudo para receber vocês. Isso realmente está sendo assim? Como é que está essa questão? Eu acho que, bom, a gente saiu de férias agora, a gente viajou aqui dentro da Espanha, fez turismo interno, né? Sim. E a gente, dentro dessas 2 semanas que a gente tirou de férias, a gente viu muito turismo interno mesmo, né? Que pessoas é uma tendência daqui do turismo, né? Agora para os próximos meses. Uma né? tendência pela questão pessoal, né? As pessoas têm um pouco de receio de sair do seu país nesse momento. E eu acho que tem muito também uma reserva de mercado, né? Então, os outros, porque aqui eles estão aptos a receber turistas da União Europeia toda, né? Só que eu acho que os outros governos fizeram essa, entre aspas, reserva de mercado, não só o espanhol, como todos os outros, né? De tentar promover o turismo interno e dificultar o turismo para outro país.
Eu dou como exemplo a Inglaterra, né, que não é União Europeia mais, mas eles estão aqui na Europa, e os ingleses podem vir para cá. Eles estão aptos a vir para cá e todos os verões passados, eles invadiam as ilhas espanholas aqui, né? Maiorca principalmente, mas eles invadiam as ilhas espanholas para fazer turismo. E esse ano o governo inglês colocou a quarentena. Quem vem para a Espanha, quando volta para a Inglaterra, tem que fazer quarentena, sendo que, em termos estatísticos de número de casos, a Inglaterra está pior que a Espanha. Sim. Né? Em relação ao coronavírus. Então, o sentido, não só da Inglaterra, de todos os governos locais, essa questão de tentar manter o turismo interno aqui dentro, não fazer com que as pessoas, dificultar a viagem das pessoas para outros países. Sim. É mais ou menos isso. A saída, sim. Aqui o Walking Glovers Portugal colocou, em Portugal está assim também, que eu acredito que a maioria, né, dos países estão agora, né, porque também acredito que, assim, para o início já é alguma coisa, um turismo doméstico, assim, e trabalhar essa questão, porque pode se fazer muito com isso, né? Também a gente não pode deixar o turismo doméstico aí de lado, porque é importante também, né, para a economia, né? Agora ainda mais, né? Exatamente, agora ainda mais. E essa realmente é a tendência, turismo interno, turismo de natureza e bem-estar, que é uma coisa que a Espanha também tem bastante a oferecer, né? Assim como o Brasil também tem. Sim. Então essa é a tendência. A viagem que a gente fez agora foi sempre acampando, sempre em camping. Né? Sim. E daí que é uma coisa de carro por aí, de carro, mas acampando. Então sempre uma coisa mais ligada à natureza, mais o ambiente aberto, não fechado, que dentre os turismos que são possíveis hoje é o que menos arriscado com relação ao coronavírus. Né? Não está em ambientes fechados, está em ambientes abertos, mais com natureza, onde existem menos aglomerações, né? Então é mais ou menos isso. A gente tem amigos que acabaram indo para hotéis, né? Agora nas férias, e foi uma experiência que não foi tão legal, porque para entrar no restaurante tinha fila, você com criança tinha horário para comer, muita gente, porque você não pode se servir no buffet, então a piscina, tem controle de quantidade de pessoas que vai entrar na piscina, então às vezes uma coisa que é para você... né? Uma coisa que é para você relaxar, você estressa mais, né? Então... Sim. Nos campings foi bem tranquilo, assim, estava bem tranquilo e a gente conseguiu aproveitar bem. Sim, que bom. E as crianças também aproveitaram bastante, certo? Eles adoram. Acampar tem que ser, no mínimo uma vez no ano, tem que acampar e acampar de barraca para eles. Sim, que legal. Muito legal isso, Olha, já está chegando no final aí da nossa 1 hora, passou muito rápido, né? Sim. E, na verdade, eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês aí por terem disponibilizado, né? Mesmo que já seja tão tarde aí para trocar uma ideia conosco, né? E é muito bom a gente saber que tem pessoas que sempre pensam em alternativas, né? Porque a gente vê também que tem aquelas pessoas que muitas vezes paralisam e não conseguem fazer ação nenhuma, né? E vamos ver ali, tem um comentário, casal muito interessante, uma vivência muito rica, exatamente, por isso que a gente trouxe eles aqui para conversar conosco, né? Porque a gente tinha ideia de que vocês teriam muito para compartilhar conosco, né? Muito obrigada mesmo. Perguntaram também dos preços dos hotéis aqui. Sim, os hotéis aqui na Espanha estão bem mais em conta agora. Então, quem quiser vir, os preços... Aí do Brasil ainda não dá, né? Mas quem tiver aqui pela Europa e quiser vir para cá, os preços estão bem mais baixos que de costume. Sim, aí também é o momento de se aproveitar, né? Sim, quem está aqui já, porque infelizmente o cidadão brasileiro ainda está impedido de vir para cá. Sim. Mas quem já está aqui pode aproveitar.
Exatamente. Eu vou aproveitar aí os últimos minutinhos também, porque a gente falou antes um pouco dos blogs e também um pouco das redes sociais, né? E semana passada a gente, vou aproveitar a live, daqui um pouco tem alguns seguidores de vocês também. Nós lançamos um assistente virtual que ajuda aí os negócios turísticos na ideia de, tipo, na criação de ideias de conteúdo, né? Então, o pessoal que tiver interesse, dá para acessar aí nosso perfil, tem um vídeo explicando como funciona, o acesso a ele é gratuito. Ele é como se fosse o Google Trends, mas, na verdade, só assuntos relacionados ao turismo, né? Então, digamos aí que a gente tem que fazer algum post ou até mesmo um conteúdo de blog, a gente está sem ideia, a gente consegue ver lá quais são as dúvidas, enfim, o que as pessoas estão consultando, né? No Google, e a partir dali a gente consegue criar um conteúdo que seja realmente interessante para as pessoas, né? Então, aí só para a gente falar desse assistente, porque ele é gratuito, as pessoas podem usar à vontade, a gente fez, justamente criou ele porque é, assim, a maior dúvida dos nossos clientes é a questão da criação de conteúdo, né? E pode acabar ajudando aí, né, quem precisa aí criar conteúdo na área do turismo. Então, queria só deixar esse recadinho aí também. Certo? Legal. Então tá, Certíssimo. muito obrigada mais uma vez e nos encontramos por aí, quem sabe em Barcelona, que eu já fui a Barcelona, eu tenho muita vontade de ir de novo para Barcelona, até me imaginei já fazendo um doutorado aí, quem sabe não acontece. Será super bem-vinda. Exatamente, muito obrigada, tá, pessoal? Boa noite para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau.